Boa noite, boa quinta. Estamos aqui para mais uma live e o tema de hoje é sobre os estilos parentais. Vamos conhecer um pouquinho sobre as diferentes abordagens e seus impactos. Se for entrando aí na live, já vai compartilhando com outras pessoas que precisam participar desse tema ou que têm interesse. Antes de entrar no que são os estilos parentais, eu vou ler aqui um trechinho de um estudo que eu até postei nos meus stories, mas caso você não tenha visto, é muito interessante para que a gente possa começar a entender um pouco desses estilos. Pais que são severos ao impor a disciplina aos filhos pequenos podem aumentar o risco que eles desenvolvam problemas persistentes de saúde mental. É o que mostra um estudo com mais de 7.500 crianças irlandesas. Pesquisadores da Universidade de Cambridge e de uma outra universidade descobriram que crianças expostas a pais hostis aos 3 anos de idade eram mais propensas do que os seus pares a terem sintomas relacionados à saúde mental, sendo qualificadas como alto risco aos 9 anos de idade. E eu quis trazer esse trecho aqui porque ele traz 2 pontos interessantes. A questão dos 3 anos de idade, que a gente ainda considera uma fase muito importante para esse desenvolvimento nessa primeira infância, e que muitas vezes esse efeito só aparece aos 9 anos. Pode ser que você tenha determinadas ações com a criança aos 3 anos e ela aparentemente responda bem. E quando ela vai crescendo, quando ela vai chegando ali na fase do ensino fundamental, tendo mais contato com os pares, tendo maior autonomia nas suas ações, a gente começa a perceber algumas questões relacionadas a comportamento, até mesmo a sinais mais da saúde mental, e nem consegue identificar de onde vem. Então não quer dizer que se você tem um estilo parental, né, que foge um pouquinho daquilo que é esperado para o desenvolvimento mais saudável da criança, quando é cedo, que ela vai demonstrar de cara esse sinal. Isso pode chegar mais para frente, né? E o que são os estilos parentais? Eles são conjuntos de práticas que vão ditar quais são as atitudes, quais são as próprias práticas que os pais usam para conduzir o comportamento e se relacionarem com os seus filhos. Como que esses pais estão respondendo a situações relacionadas ao cuidado e à educação. Os estilos parentais, eles têm um embasamento científico, né? Ele tem todo um estudo que permeia, então ele realmente é algo efetivo. E para a gente conseguir entender como esse estilo funciona, eu até coloquei lá no feed um videozinho explicando sobre esse quadrante, né, que visualmente fica muito mais fácil. A gente fala sobre responsividade e a gente fala sobre exigência. A responsividade é sobre a capacidade que esses responsáveis, né, que os pais têm de responder a essa criança com afetividade, com acolhimento, com uma escuta ativa, empatia, com envolvimento emocional, respeito, fazendo com que essa criança de fato se sinta pertencente a esse espaço, né, o espaço familiar. A exigência já é relacionada a como que esse pai vai colocar as regras, os limites, como que ele vai conduzir aí os padrões de conduta, ensinar sobre consequências para essa criança, norteando esse comportamento de forma intencional. E quando a gente fala de regra, limite, de consequência aqui na exigência, a gente não necessariamente está falando de punições, de castigos. É como que a gente consegue fazer isso levando a responsividade em conta na hora de colocar essas regras em prática. Boa noite para quem for entrando aí, gente. Pode compartilhar a live, pode interagir, que isso aqui não é um monólogo, né? A intenção é que a gente faça uma troca, né? Uma troca muito produtiva sobre esse tema. E aí a gente precisa também, né, ter em mente que nenhum estilo, quando a gente está falando aqui sobre essas diferenças, que eu vou apresentar os 4 estilos, ele está questionando em algum momento o amor dos pais pelos filhos. Mas a gente precisa, né, o adulto precisa estar atento sobre como que a criança, como que o adolescente, ele está recebendo isso. Como que dentro desses limites que você está colocando, dessas regras, essa criança continua tendo clareza que não é sobre ela ser amada ou não, é sobre uma necessidade que você tem de ensinar essa criança sobre o que é certo e o que é errado.
E é interessante também que os estilos, eles não são imutáveis, né? É possível que você vá adquirindo novos conhecimentos, novas aprendizagens, e você vai permeando de um estilo para outro. Inclusive na sua prática parental, a gente vai aprendendo muito com os nossos filhos. E é importante observar o que o comportamento dele está dizendo para a gente em relação ao que a gente está fazendo, né? Qual é a resposta que ele dá em relação à nossa ação, para que a gente consiga nortear melhor a nossa prática parental. E a gente tem um estilo que é predominante. Então eu vou apresentar agora os 4 estilos e eu vou fazer isso de duas formas. Eu vou trazer os estilos, vou falar um pouco sobre as características deles e em seguida eu vou trazer as consequências de cada um desses estilos. Tem o estilo autoritário, que é quando esses pais têm muita exigência e pouca responsividade. O estilo permissivo, que tem muita responsividade e pouca exigência. O estilo negligente, que tem pouca responsividade e pouca exigência. E o estilo autoritativo, que também é conhecido como democrático, como o padrão aí da parentalidade positiva, que é quando a gente tem muita responsividade e muita exigência. O estilo autoritário, trazendo agora as características, ele fala muito sobre essa questão de ter muita exigência e pouca responsividade. E dentro desse estilo, há grandes chances que a criança desenvolva um apego inseguro. Na live passada eu falei sobre o estilo do apego seguro. Em outro momento a gente vai conversar sobre o apego inseguro. Então eu não vou entrar nisso agora, mas é uma informação muito importante sobre o apego inseguro. Nesse estilo, os pais eles impõem as regras e não encorajam o diálogo, né? Tem muita exigência, muita punição, às vezes um estilo com muita crítica, com alguma ameaça, algum tipo de violência. E falta um pouco essa questão da escuta e do diálogo. Então, dentro disso, a criança ela acaba sabendo exatamente o que ela tem que fazer e o que não fazer. Ela sabe quais são as consequências de fugir às regras. E isso pode parecer muito bom, né? Essa criança está entendendo qual é o caminho. Mas cadê o afetivo? Cadê o apoio e o acolhimento? Durante os meus estudos eu ouvi uma frase que eu achei muito bacana para a gente conseguir entender isso, né? Que dentro desse estilo, a criança acaba sentindo que falta a incondicionalidade de pertencimento. A ausência desses pais expressarem o afeto, a não verbalização, a criança precisa ouvir, ela precisa de fato que isso seja dito para ela, para que ela consiga entender. Então essa falta de verbalização não permite que a criança entenda, que ela sinta que o erro dela não vai diminuir esse afeto. Pelo contrário, acaba passando aquela sensação de que quando ela erra, quando ela se comporta de forma inadequada, diferente do que é esperado, ela não pertence a esse espaço. Até porque muitas vezes o que é o castigo? É você excluir a criança daquele ambiente, né? Você não pode ficar aqui, você vai ficar isolada, você não vai à festa, você não vai estar com aquelas pessoas, você não vai ter acesso a isso. Ela é tirada, né? Tem uma exclusão quando a gente está falando desse tipo de punição. Então, se eu sou inadequada, eu não pertenço a esse espaço, eu não posso ficar ali. A criança ela acaba tendo esta leitura. A gente tem que entender que a criança, dependendo da idade, ela tem um nível de maturação diferente do adulto. Então, coisas que pra gente parecem muito óbvias, para elas não são. E aí, não quer dizer que a intenção do pai, quando tem um alto nível de exigência, não seja boa. A intenção pode ser boa, sim. Os pais podem pensar, que quanto mais exigentes eles forem, mais chances essa criança tem nesse ambiente, mais fortalecida a minha criança vai ser. Ela vai ter mais chances de chegar em outros lugares porque ela vai estar aí mais resistente, porque eu estou ensinando para ela. Só que os pais acabam esquecendo de deixar explícito que, independente de qualquer coisa, mesmo que você não siga isso que é esperado, o amor ele não é condicional, você vai continuar sendo amado. O seu erro ele não te define. Quando os pais são muito exigentes com os filhos, não tem um questionamento sobre a afetividade, mas é um convite para refletir a forma como que esse afeto está chegando nessa criança. Quais são os impactos que essa exigência altíssima pode causar no desenvolvimento e no seu relacionamento com seu filho, principalmente no tipo de apego.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo permissivo. Nesse estilo, eu acho que fica muito mais fácil entender quando a gente pensa que é um estilo que coloca os filhos no centro. Não tem resposta para aquilo que é negativo normalmente, mas tem muita afetividade. Então é um estilo que tem muita responsividade e pouca exigência, né? As regras e limites ali, eles são poucos demonstrados. A criança tem muito suporte emocional, mas falta conduzir a forma que ela vai seguir regras, limites, ensinar sobre os deveres sociais. Você não sabe mostrar para a criança até onde ela pode ir, quais são as consequências da ação, né? Existe até uma tentativa, mas a criança ela acaba conseguindo ali fazer com que isso seja desviado e conseguindo aquilo que ela quer nesse estilo, né? E pode ser que o cuidador dentro desse estilo ele não saiba muito bem como lidar com o comportamento dessa criança. Ela começa a chorar pedindo alguma coisa e inicialmente ele fala que não pode, mas aí aquele choro fica muito intenso, aquela persistência da criança fica muito grande e ele pode fingir que não está vendo ela fazer aquilo que inicialmente foi proibido, pode acabar dando aquilo que ela quer porque é mais fácil não mexer numa ferida, né? Isso pode ativar alguma ferida interna desse cuidador, pode ser uma forma de proteção do mundo, pode ativar algum gatilho de uma situação que ele vivenciou na infância, de não ter acesso a alguma coisa e ter passado por um bullying e aí não querer que esse filho também passe por isso e acaba dando tudo que a criança quer sem colocar os limites, sem mostrar que não é assim que as coisas funcionam. Pode ser que eles realmente não saibam lidar. Pode ser medo de magoar essa criança, medo de frustrar, né? Meu filho vai ficar frustrado, eu não quero isso. E até mesmo medo de não se sentir amado pelos filhos. E essa causa, né? As causas desse estilo podem ser diversas. A gente tem que pensar que estamos falando de seres humanos. E toda a ação, ela tem aí alguma causa por trás disso também. Essa resposta que você dá ao seu filho pode ter virtude com uma resposta que você teve ou não também na sua infância. O estilo negligente é um estilo que a gente não tem nem responsividade nem exigência. É baixa responsividade e baixa exigência. São os pais mais ausentes. E é um estilo muito delicado pra gente falar, porque é um estilo que as pessoas não se identificam, né? Eu fiz enquete, eu já fiz pesquisa sobre estilos parentais e nas pesquisas sempre aparece muito pais autoritativos, alguns autoritários, muito pouquinho permissivo e nenhum negligente. Mas a negligência, ela tem várias ramificações, também tem as suas causas, né? Então a gente precisa olhar com muito cuidado. E é um estilo que comprovadamente ele gera prejuízos nesse desenvolvimento. Ele compromete a relação de pais e filhos, né? Os pais nesse relacionamento tendem a se aborrecer facilmente com os filhos, não demonstram afeto e não dão regras. Não tem expressão para o que é negativo nem é positivo, né? Falta a resposta. É aquele estilo que a criança, se comeu, tanto faz, se não comeu, tudo bem. Se estudou, ok, se não estudou, tá tudo bem. E a negligência também vem de a gente expor a criança a algumas situações ambientais. Pode ser uma negligência física por falta do cuidado físico, a negligência emocional. E tem estudos que comprovam que a negligência ela vai prejudicar o desenvolvimento cerebral de crianças. Então a gente tem que pensar muito nesse estilo desde o começo da vida desse bebê, né, por todo o outro percurso do desenvolvimento humano. E aí, os prejuízos são imensos, né? Se você não liga para a alimentação do seu filho, ele pode comer qualquer coisa, você vai estar prejudicando essa nutrição e o desenvolvimento cerebral, o crescimento físico desse bebê que tem relação com a alimentação. Se você não liga para a qualidade do sono, vai dormir a hora que quer, ver televisão até a hora que você quiser, você vai estar prejudicando esse desenvolvimento cerebral, a aprendizagem, porque esse cérebro não está descansando o suficiente. Se você não liga para o tipo de programa que essa criança vê, quais são as pessoas com que ela conversa na internet, com quem que meu filho está falando, com quem que essa criança, esse adolescente está conversando. Essa criança tem muito mais risco de ser exposta a abusadores, a programas inadequados. Então, esse estilo ele vai causar um prejuízo direto no desenvolvimento. E, novamente, né, vou reforçar que não é que esse pai, essa mãe, ele não esteja pensando na criança,
Muitos fatores podem levar a essa negligência. Pode ser que essa pessoa esteja pensando ali, eu estou ausente, mas eu estou trabalhando muito porque eu quero dar o melhor para o meu filho, eu quero entregar tudo que eu não consegui ter, mas está faltando presença e está faltando direcionamento. Quando a gente fala de estilos parentais, a gente não pode desconsiderar a história, a vivência de cada indivíduo. Não dá para falar que os pais querem prejudicar os filhos, né? Não é essa a intenção. É apenas refletir sobre os impactos que ações, que respostas vão ter nesse desenvolvimento. Então pode ser que essa negligência venha por conta de uma questão social ou profissional, né? Às vezes o pai trabalha muito porque quer dar muitas coisas para o filho, ou trabalha muito porque precisa dar o mínimo. E aí acaba terceirizando esse cuidado, acaba realmente estando muito cansado e não consegue achar formas de ser disponível emocionalmente. Mas mesmo que esse pai não consiga estar presente, né, a mãe está presente o tempo todo, existem outras formas de ser presença. Pode ser por um bilhetinho, uma chamada de vídeo, mesmo que você esteja muito cansado, não pegue o seu filho acordado, a negligência vem da ausência do cuidado, da ausência do emocional. Então, tentar achar formas de entregar isso para essa criança, mesmo que não seja ali tão presente, né, ter um dia de folga e se dedicar a essa criança, é muito possível. Né? Uma pessoa que tem um estilo negligente, né, pode ser que tenha tido uma infância com muita privação e aí tenta ofertar para o filho tudo que não pôde ter e acaba, né, faltando a disponibilidade emocional, a disponibilidade física com essa criança. Quando você terceiriza essa educação, né, essa criança ela pode até ter uma referência de estilo parental em outro cuidador. E dependendo de como seja a relação com esse cuidador, isso vai até ser positivo para o desenvolvimento da criança, né? Que ela vai sair dessa sensação de estar sendo negligenciada. Mas a sua relação parental não vai deixar de ser negligente. Então é um ponto muito importante a refletir. E o quarto estilo é o autoritativo, que também é conhecido como democrático, como o estilo da parentalidade aí mais positiva, que ele tem alta responsividade e alta exigência. Esse estilo parental, ele tende a nutrir a autorresponsabilidade, a nutrir a inteligência emocional. Tende a ser considerado ali a idade da criança, a maturidade, quais são as motivações. Esses pais conseguem olhar essa criança como um indivíduo. Assunto muito importante, é verdade, a gente precisa, né, como pai e mãe, tá aí muito ciente, né, de como que a nossa relação com o nosso filho vai impactar esse desenvolvimento. Dentro desse estilo, os pais respondem quando há coisas negativas, corrigindo a criança, mas ao mesmo tempo que ele está corrigindo, ele consegue entregar essa afetividade. Há um equilíbrio, né, dentro dessa parentalidade. O pai e a mãe não tem medo de dizer para a criança o que ela precisa, o que precisa ser feito, eles dizem, mas independente da resposta, isso não vai condicionar o afeto. Então, quando você fala para o seu filho que ele não pode fazer alguma coisa, que ele precisa fazer certa situação, e a resposta que ele te dá não é a que você espera, você vai mostrar para ele que ele está errado, você vai conseguir mostrar essas regras, mas isso não vai fazer com que você mude com ele. Né? Muitas vezes a criança, quando é muito pequena, a gente dá uma bronca, a gente fala alguma coisa com ela e ela começa a chorar muito, né? Porque ela se desregula e ela te busca querendo colo. E aí você acaba não ofertando o colo para ela, você nega esse colo porque você fez uma coisa errada, então eu não vou te dar colo. E o que essa criança vai ler? Eu não mereço ter colo, eu não mereço ter acolhimento quando eu não ajo como é esperado. Né? A criança quer um minutinho só que aqui a criança... O que você quer, filha? Eu quero desenho. E aí esse estilo ele consegue colocar as regras sem fazer com que a criança não se sinta amada. É um estilo que a construção de regra e limite ela é a partir de aprendizados. Não pode fazer barulho agora, meu bem.
É isso, é a realidade aqui. Pausa para atender a demanda da criança e aí a gente volta. Dentro desse estilo, né, do autoritativo, existe uma relação de causa e consequência pensada pela criança, né? Então ela entende o processo, ela vê o erro e ela aprende com essa consequência. Ela não é poupada de seguir o que é preciso, mas ela é ouvida e ela é amparada quando ela precisa disso, né? Se essa criança ela tirou uma nota baixa na escola, cada estilo vai ter uma reação diferente. Então, dentro do autoritativo, a gente vai querer entender qual foi o processo, ouvir essa criança, mostrar as consequências para ela, né? Na escola, ela vai ter algum tipo de negativa dos próprios colegas, dos professores. Ela já vai ter uma consequência ali. E aí você vai apenas ir pontuando outras questões, mas sem culpabilizar mais essa criança. Muitas vezes no estilo autoritário, ela chega com uma nota baixa, ela vai ouvir muito mais crítica, né? Sua obrigação é só estudar, você não faz nada direito, você não consegue tirar uma nota boa. E isso vai minando esse emocional. A gente tem que pensar que o emocional também tem muita influência em todo o desenvolvimento dessa criança, né? E os estilos parentais, eles vão mexer muito também com esse desenvolvimento emocional da criança. Então, cada estilo, né, se é uma criança no estilo negligente ou permissivo, né, os pais podem passar a mão ali, tudo bem, tirou uma nota baixa, faz parte, e não buscar o motivo dessa nota baixa para mudar esse quadro. E se é um negligente, de fato, tanto faz, tanto fez, né? Só uma nota, esses pais não vão ligar muito para isso. E aí a gente vai agora entrar um pouquinho nas consequências possíveis de cada estilo. E eu tô trazendo consequências possíveis porque existem muitos fatores, né, que vão influenciar esse estilo parental e não tem um determinismo. Às vezes muitos pais acabam indo para permissividade ou para negligência por questões de culpa, né? Por deixar de estar tão presente, eles acabam não falando, não cobrando. E muitas vezes esses estilos acabam sendo estilos não protetivos. A gente pode pensar os estilos parentais como protetivos ou não, para diversas questões, inclusive de saúde mental, como foi citado na pesquisa. Então, tem estilos que vão ampliar fatores de risco e estilos que vão ampliar fatores de proteção. Mas não tem uma coisa determinada, né? Se você tiver esse estilo, é 100% de certeza que essa criança vai ser uma criança com baixa autoestima, alta autoestima, que ela vai ter depressão ou não. Não tem uma determinação precisa, mas são fatores que podem contribuir, potencializar junto com outras questões dentro desse ambiente, da personalidade da criança, de todos os estímulos que ela vai recebendo aí dentro desse ambiente que ela vive. Então nós somos moldáveis, né? Somos seres sociais, a gente convive com outros espaços e tudo isso vai poder influenciar na hora dessa formação dessa criança. Então quais são as possíveis consequências do estilo autoritário? Existe maior chance dessa criança atender ao que é exigido, ela pode ter bons resultados, boas notas, ser disciplinada, mas a punição, ela paralisa, né? Ela vai gerar na criança ali uma autoproteção, uma defesa, e isso não vai produzir uma aprendizagem ativa. A criança pode ficar muito mais reativa, tá sempre no modo luta ou fuga, ela vai criar a sensação de que não pode pedir ajuda, ela vai sempre sofrer sozinha por questões internas, porque ela não vai ter com quem compartilhar as suas dores, ali ela vai ter medo. A maior chance dessa criança ser uma pessoa que busque o isolamento conforme for se desenvolvendo, evitação de relacionamento, baixa autoestima, falta de fortalecimento da confiança, falta de dificuldade para criar vínculos fortalecidos nos seus relacionamentos, ter uma boa interação social, ela pode ter um humor mais instável, dificuldade de autorregulação, né? Porque essa situação emocional ela não foi trabalhada na infância, né? O estilo autoritário ele tende a não trabalhar muito a emoção da criança, ele acaba reprimindo muito, então essa criança vai ter mais dificuldade de se regular. Ela pode ser aí boa, né, em várias questões que exigem regras e limites, mas vai faltar repertório para lidar com outras situações. Ela pode ter altos níveis de medo, de raiva, e em decorrência disso, né, essas crianças podem crescer e desenvolver, tem mais chance de desenvolver depressão ou ansiedade. O estilo negligente, né, uma das possíveis consequências é que, né, como a gente já falou, a falta de resposta ela prejudica o desenvolvimento. Tem muito mais chance da criança apresentar baixo desempenho acadêmico,
dessa criança Hoje estou aqui sozinha com a minha criança, então tem que dar umas pequenas pausas para dar um suporte. Baixo desempenho acadêmico, uma baixa interação social, há mais chances da criança do estilo negligente abandonar a escola e não concluir esses estudos. As notas, quando ela está estudando, podem ser notas insuficientes, dificuldade de criar vínculos, não ter relacionamentos fortalecidos. Ela não vai conseguir respeitar regras e limites porque ela não teve esse parâmetro, né? É um fator de risco para desenvolver o TOD, pode ter atraso do neurodesenvolvimento e a maior chance desse jovem, né, ter contato com drogas, álcool, iniciar a vida sexual de forma precoce, a possibilidade de desvio de conduta, né? A negligência ela vai comprometer o desenvolvimento psicológico de crianças e adolescentes, prejudica a competência social, aumenta o risco para depressão, para ansiedade também dentro, né, do desenvolvimento dessa pessoa. O estilo permissivo tende a criar, né, jovens aí mais rebeldes, mais teimosos, com incapacidade de regular as emoções, dificuldade também de manter relacionamentos, por ter dificuldade de entender as regras sociais. Nesse desenvolvimento vai faltar a empatia, vai ter pouca perseverança, dificuldade de lidar com a frustração, baixa resiliência, baixa habilidade de lidar com conflitos, muitos problemas comportamentais. Esse estilo, né, vai deixar com que a pessoa tenha uma boa autoestima, baixo nível, né, baixo risco de desenvolver a depressão ou a ansiedade, mas também é um fator de risco para o TOD, para o uso de drogas e álcool, né, por conta dessa falta de limite. Essas pessoas vão desenvolver autonomia, né, apresentar boa autoestima, mas devido à falta de limite parental também podem ter mais questões relacionadas à hiperatividade, um comportamento mais agressivo e, como já foi falado, o abuso de substância. E já o estilo autoritativo, né, que é o estilo democrático, dentro desse desenvolvimento as pessoas são mais capazes de assumir a responsabilidade, perseverança, criar bons relacionamentos sociais, ter vínculos saudáveis, ter um apego seguro, facilidade de posicionamento, boa autoestima, capacidade de regulação emocional, mais adaptabilidade nos ambientes, maior resiliência, habilidades sociais, né, de competências sociais muito mais desenvolvidas. Nesse estilo, os estudos identificam que há menor chances de uso de drogas. As crianças, o adolescente, quando vai crescendo, tem muito menos chances de ideação suicida, de autolesão, de questões que, né, terem adolescentes com maiores problemas aí de socialização. O apoio emocional dos pais nesse estilo diminui chances de depressão nos adolescentes e fortalece o diálogo e a autonomia, né? É um estilo que esse jovem vai se sentir seguro de estar com os seus pais, de estar com os seus cuidadores. Quando a gente fala de estilos parentais, a gente tem que ter consciência que precisa de equilíbrio entre afeto e limite. A responsividade ela é tão importante quanto a exigência. E para a gente conseguir olhar para o nosso estilo e mudar o que é preciso de autoconhecimento. A gente tem que começar a olhar para a gente sem medo, olhar para o nosso relacionamento com os filhos, entender, né, que muitas vezes como é que foi a sua infância, como é que foi o seu processo, por que que você responde dessa forma com seu filho, por que que você tende a ser mais autoritário ou negligente ou permissivo, avaliar se você está aí no estilo realmente, o estilo democrático, que é o estilo que mais gera benefícios para o desenvolvimento, entender como que você está lidando com seu filho, olhando como que você lida com você. Se a gente também tem um alto grau de exigência com a gente, né, aquela vozinha interna, uma autocrítica, se a gente não tem uma autocompassividade com a gente, vai ser muito difícil que a gente consiga externalizar isso para os nossos relacionamentos. Então a mudança da nossa relação parental também começa na mudança com a gente. A forma como a gente se enxerga como indivíduo, como a gente se acolhe, como a gente lida com as nossas emoções. Para ajudar uma criança a se regular, a gente precisa conseguir regular as nossas emoções, identificar as nossas próprias emoções, para conseguir passar isso para uma criança. Então a gente precisa começar a ter um trabalho, né, de autoconhecimento, enxergar as nossas necessidades
acolher as nossas necessidades, para ter uma maior capacidade de resposta, de acolhimento para os nossos filhos. E a gente pode fazer algumas perguntas para a gente entender em que nível a gente está. As respostas que o meu filho está me dando para as minhas regras, para o meu comando, são respostas positivas? Como que está o nosso relacionamento? Será que eu posso mudar alguma coisa? Por que eu preciso mudar? Por que eu mudaria alguma situação? Qual seria, né, o benefício disso nessa troca com meu filho? Como que eu consigo mudar? E para a gente conseguir responder isso, a gente precisa passar por uma autoanálise, né? É um trabalho muito interno. A nossa relação com os nossos filhos passa pela nossa relação com a gente. Inclusive, revisitar a sua relação, né, com os seus cuidadores. Qual foi o estilo parental que você foi criado? O estilo parental, essa relação, ela vai condicionar o ambiente. Ela vai influenciar o desenvolvimento da criança, como a gente viu aí, em todas as áreas, né? E a forma como a gente vai ser acolhido no nosso erro vai mudar a forma como a gente vai se sentir pertencente, como a gente falou, né? Uma coisa é eu saber que quando eu erro, eu vou ser castigado, eu vou levar uma bronca, eu não vou ser ouvido. A tendência é que eu vá omitindo, que eu vá escondendo, que eu vá fugindo desse relacionamento. Outra coisa é eu saber que quando eu errar, eu vou ser poupado da consequência. Quando eu errar, eu nem vou ter noção que eu errei, porque eu, dentro do meu estilo, ninguém nunca me ensinou o que é regra e limite. E outra coisa é saber que quando você erra, você vai ser corrigido sim, mas que você vai ser acolhido ao mesmo tempo. E a gente pode transitar entre os estilos, né? Como eu falei lá no comecinho, para quem não ouviu, o estilo não é linear, a gente pode caminhar e a gente faz isso mesmo. Mesmo que você tenha um estilo democrático, vai ter dia que você vai estar ali mais permissivo, que você vai estar ali mais autoritário, porque assim como o estilo parental é a nossa resposta ao comportamento do nosso filho, a gente também responde ao ambiente. A gente trabalha, a gente tem relacionamento com outras pessoas, a gente é afetado por esse ambiente. E a forma como a gente vai estar se sentindo naquele dia vai fazer com que a gente possa responder de uma forma mais autoritária, mais permissiva para os nossos filhos, sim, né? Então, isso não quer dizer, não existe eu sou sempre 100% democrático, 100% autoritativo. A gente não consegue, a gente vai oscilar, né? Só que quando você é do estilo autoritativo, você tem consciência do seu erro. Você consegue perceber, nossa, eu fui autoritário, eu não tive motivo para isso, eu fui muito permissivo aqui, eu preciso achar o equilíbrio. Você identifica essa causa, você consegue voltar para o eixo, sendo acolhedor com você, né? O fato de você, né, não conseguir ser 100% democrático com seu filho, não vai falar sobre a sua capacidade, né, da sua relação parental. É apenas o seu lado humano mostrando que você também tem vulnerabilidade. E as crianças precisam saber que os pais são vulneráveis também, para que eles possam se sentir mais acolhidos, né? É muito importante. Mas tem que ter muito cuidado, porque uma coisa é você, né, permear os estilos de vez em quando, mas saber qual é o seu estilo. E outra coisa é você não ter um estilo definido, né? Uma hora você é muito autoritário, uma hora você é muito permissivo. A mesma situação causa respostas diferentes nessa criança. Isso faz com que a criança fique confusa, isso faz com que ela tenha mais situações de birra, ela tenha mais dificuldade de se regular, ela vai ficar com muito medo de errar. Então, se os cuidadores eles são instáveis ali na forma de lidar com essa criança, com esse adolescente, né, principalmente a criança, essa criança também tende a ser mais instável, né? Então, a gente tem que, né, entender que a gente está aí em constante mudança. As nossas experiências, elas moldam, né, a nossa ação, o nosso ambiente também molda. E não vai ser diferente com a relação parental, né? A relação parental, né, os estilos parentais são comportamentos aprendidos. E aí você pode aprender aí com a sua criança e mudar esse seu estilo. Se você sentir a necessidade, se você está vendo que está no estilo autoritário e já está percebendo alguns prejuízos citados, ou no estilo permissivo, e está com mais dificuldade de fazer essa criança entender que existe regra, que existe, né, uma questão social a ser colocada, você pode começar a mudar aos pouquinhos, né? A qualidade da nossa interação, ainda mais a familiar, ela vai causar impacto, ela vai influenciar a forma como essa criança, como a gente adulto vai lidar com o mundo, vai lidar com o outro. Então a gente pode aí achar o equilíbrio nesse estilo, se permitindo experimentar a mudança,
trocando aí alguma coisa por mais diálogo, né? Converse mais, ouça mais o que seu filho tem a dizer, tente reclamar menos, acusar menos, usar menos rótulos. Como a gente já falou, né? Isoladamente, o estilo parental ele não vai determinar, mas é um fator que deve ser considerado. Até porque é muito bom a gente ter um relacionamento positivo com o nosso filho. A gente aumentar as chances de que essa criança ela recorra, né, essa criança, esse adolescente, e depois quando virar adulto, ele saiba que ele pode voltar para casa, buscar os pais em qualquer momento, a qualquer situação, que você vai ser a pessoa que vai orientar, acolher e dar segurança para o seu filho nesse caminho, né? Então, esse é o resuminho aí dos estilos parentais, da influência que ele tem no desenvolvimento, né? Vimos que alguns estilos eles têm mais chances que a criança, que esse adolescente, ele desenvolva depressão e ansiedade principalmente. Então, que a gente possa cuidar do nosso ambiente familiar, ajudar a ser um espaço mais saudável, né, dentro, né, desse nosso relacionamento aí com os nossos filhos. Espero que vocês tenham aí gostado do tema. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode fazer. Se não tiver, eu agradeço a presença nessa noite e até a próxima.